Então, a teologia, a escola de teologia natural adota essa visão mais animada da razão humana, inclui pensadores como Tomás de Aquino, Joseph Butler, o Tennant, William Paley. E aí, por trás de todos esses pensadores, há uma tradição empírica na filosofia que remonta até mesmo Aristóteles. E aí, esses pensadores creem no pecado original, mas raras vezes eles questionam a competência básica da razão na filosofia, né? Eles creem, então, nessa questão da origem do pecado, mas não pontuam, né, a razão como algo básico e competente para pensar o mundo, né? Quando a gente fala de filosofia, a gente sabe que filosofia significa amor à sabedoria, mas a filosofia em si, os filósofos, eles querem pensar o mundo, como tudo veio a existir e qual que é o sentido de estarmos aqui, né? De forma bem geral. Então, o que acontece é possível que o raciocínio, a mente, a razão tenha sido enfraquecido pela queda, mas a perspectiva é que não foi gravemente aleijado. Então, isso é uma perspectiva. E aí eu pergunto para vocês, a gente pode pegar lá em Romanos. Vamos abrir lá em Romanos para a gente ter uma ideia melhor sobre isso aí que a gente está falando. Romanos, capítulo 1. Vou ler a partir do verso 16 aqui. Paulo falando aos irmãos da cidade de Roma. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Por que ele fala primeiro do judeu? Porque os oráculos de Deus foram dados aos judeus, né? Então, é só esse o motivo que ele está falando isso aí. Os oráculos, né? A sabedoria. Por que a gente fala isso? A gente fala porque Deus escolhe uma pessoa, lá na cidade de Ur dos Caldeus, Abrão, dá promessas para essa pessoa, muda o nome dessa pessoa, abençoa essa pessoa, faz promessas, né? Fala assim, olha, na tua descendência será bendita todas as nações, será abençoada todas as nações. E aí é importante sempre a gente lembrar, na tua descendência e não em tua descendência, nos seus descendentes. Então ele está apontando para uma pessoa bem clara, o próprio Jesus. E aí ele renova essa aliança com o filho dele, ele renova essa aliança com o nome agora, com Jacó. E aí desse Jacó, né, a partir dos seus filhos, ele cria uma nação. Por isso que ele fala aqui, olha, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu. Porque quem creu primeiro? Né, o povo judeu, né? O judeu, né? Quem é o pai da fé? Quem creu primeiro? Abraão. Porque o evangelho é revelado, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Vale lembrar que é esse verso, né, que falou muito ao coração de Lutero, né, o justo vivendo pela fé. Lutero, por muito tempo, ficou pensando sobre isso, o que isso significa. E aí vale lembrar que qual que é o contexto de Lutero? O contexto das indulgências, né? O contexto de que a fé não era algo que recebia-se de graça, você precisava fazer alguma coisa para receber salvação, para ter uma fé genuína, né? Por assim dizer. Esse texto é lá de Abacuque 2:4. Então, no verso 18, portanto,
A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça. Deixa eu aceitar aqui. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Deixa eu ver aqui, eu recebi uma mensagem aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Não, ok. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus, a glória do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E aí no verso 24, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Aí lá no verso 28 diz assim, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. E aí, no capítulo 2, ele fala sobre isso em que sentido, né? Ele vai concluindo. Por isso que ele começa com, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, veja bem, nessa narrativa aqui, né, nessa fala, Paulo está falando da situação do ser humano, né, onde ele está. E aí a gente pode perceber pelas ações, pelo que está acontecendo, que o homem está totalmente corrompido. E lá no verso 4 do segundo capítulo, ele fala, olha, no finalzinho dele, é a bondade de Deus que o leva ao arrependimento. Então, nesse sentido, a gente precisa compreender, né, que ainda que podemos pensar, raciocinar, defender a nossa fé, por assim dizer, né, a gente precisa entender que a nossa razão está comprometida. Isso do homem caído. Aquele que experimentou a conversão, aquele que experimentou a transformação, né, a renovação pelo Espírito de Deus,
a regeneração do nosso espírito, que antes estava morto para Deus, mas agora vive para Ele, nós estamos nesse processo de transformação. O que a gente não pode esquecer é que é um processo, né? Na teologia a gente chama isso de já e ainda não. Né? Em outras palavras, já fomos transformados, já fomos tocados, mas ainda não totalmente. Por isso, a gente pode perceber que, ainda que não queiramos pecar, a gente ainda peca. Mas o texto bíblico também fala para nós que nós podemos nos achegar com confiança diante de Deus e pedir perdão. Tudo isso por causa da obra de Cristo. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça. O apóstolo João ainda chega a falar que se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Por quê? Porque existe o ser humano, o gênero humano, foi totalmente corrompido pelo pecado. E nós ainda não fomos glorificados, né? Com o retorno de Cristo, ou se quando ele voltar nós estivermos mortos, né? O corpo físico morto, nós seremos o quê? Regenerados, né? Transformados no céu, né? Então, essa escola de teologia natural raras vezes questiona a competência básica da razão na filosofia. E é possível que o raciocínio tenha sido enfraquecido pela queda. Só que eles acreditam que não totalmente, né? Ainda há uma possibilidade de pensar logicamente, por assim dizer. Então, dentro ainda da teologia natural, Aquino procurava pontos de concordância entre filosofia e religião, insistindo em que a existência de Deus podia ser demonstrada pela razão, mas que também era revelada nas Escrituras. Empregava suas provas de existência de Deus em 3 versões do argumento cosmológico e argumento teleológico. Vocês já ouviram falar nesses termos? Argumento cosmológico e argumento teleológico? Ninguém? Então, quando a gente fala de boa noite, Gláucia, quer falar alguma coisa para os alunos? Estou aqui tentando tirar o fundo, né? Porque eu estava numa aula, vocês desculpem aí. Mas eu queria ter ouvido mais tempo. Depois eu ouço gravado. Tudo bem, gente? Ok, vamos lá continuar então. Então, olha só, eu volto a repetir, né? Todas as vezes que você, nas suas leituras, seja no livro base do curso, seja no livro que o professor indicar, se você se deparar com um conceito que você não entende, já faz um tracinho embaixo da palavra e já pesquisa, tá? O nosso processo de formação é um processo contínuo de pesquisa. Então, quando a gente fala de apologética em defesa da fé, sem dúvida nenhuma, nós vamos nos deparar com esses 2 conceitos aqui, que é o argumento cosmológico e o argumento teleológico, tá? Então, agora mesmo eu vou explicar exatamente o que são esses argumentos. Mas vamos falar da escola, né? Dentro da escola natural, dentro da escola objetiva, né? As 2 escolas. A gente falou da escola de teologia natural e agora nós vamos falar da escola da revelação. A escola da revelação, ela inclui várias pessoas importantes quando a gente pensa em defesa da fé, né? Gigantes da fé. Inclusive, existe um conceito bem interessante que fala assim, ó, que nós somos anões nos ombros de gigantes, né? O que isso significa? Significa que a gente é criancinha. Isso é importante a gente perceber, porque às vezes a gente pensa que a gente domina todo o conceito, todo o conhecimento teológico, mas muita gente teve que ralar antes da gente para a gente chegar onde a gente está, né? Só da gente estar falando de cosmologia e teleologia, né? E aí, às vezes, definir isso em 1, 2 frases, e aí a gente pensa, não, eu absorvi o conceito, eu entendi o conceito, e aí a gente esquece, gente,
A gente está só pegando o negócio pronto. Os caras lá atrás pensaram sobre isso, organizaram as ideias, escreveram tratados sobre esses assuntos. Então, a gente precisa ser humilde nesse sentido, né? Então, quem são os gigantes da fé, então, dessa escola da revelação? Agostinho, né? A gente leu o texto dele agora mesmo, sem dúvida nenhuma, né? Alguém que é convertido naquele nível, né? Naquela profundidade, sem dúvida nenhuma, é um gigante da fé. Calvino, né? Abraham Kuyper, né? Abraham Kuyper, Carnel. Então, esses pensadores geralmente reconhecem que as evidências objetivas, que são especificamente milagres, as provas da existência de Deus, as profecias que se cumpriram, então são importantes na tarefa de defesa da fé, na tarefa apologética. E aí, assim, quando a gente fala de revelação de Deus, eu não sei se eu já falei isso para vocês, nós temos normalmente duas formas de revelação: revelação geral e revelação especial. A revelação geral normalmente é falada sobre tudo que foi criado. A revelação geral ela está disponível para as pessoas. Como a gente viu Paulo falando aos romanos agora mesmo, né? As pessoas são indesculpáveis porque o que se pode conhecer de Deus é possível conhecer a partir da criação. Essa é a revelação geral. Entretanto, né, a revelação geral ela mostra que Deus existe. Mas a revelação especial, que são as escrituras sagradas, ela mostra que Deus existe e que tem um propósito, né? Então, isso é essencial para a gente pensar. Quando a gente entende isso, né, algumas pessoas até falam que a criação tudo que foi criado é o livro da criação, né? A natureza é o livro da criação e as escrituras sagradas, o livro da revelação, né? O livro da revelação especial. Então, a gente entender essa história, essa narrativa que a gente encontra na Bíblia, que é a revelação especial de Deus, é importante para a gente defender a nossa fé. Por quê? Alguém pode falar assim, você já deve ter ouvido isso de várias pessoas. Eu leio a Bíblia, mas não consigo entender. Todos nós aqui já ouviu isso de alguém, né? Eu mesmo, acho que eu até comentei com vocês, quando eu era criança, eu tentava ler. Eu tinha uma Bíblia católica, que eu tinha pegado da minha avó, que era católica, né? E lia, né? Eu até pensava assim, nossa, eu estou no caminho certo, eu estou lendo a Bíblia, mas não entendia nada, né? E às vezes nós mesmos, ainda que tenhamos experimentado uma conversão genuína, a gente lê e não entende. Tem vários motivos para isso. O primeiro motivo mais geral é que quem lê a Bíblia e não entende é porque não foi tocado pelo Espírito de Deus, né? Eu costumo dizer que toda pessoa que tem a certeza que é filho de Deus, através da conversão, também tem a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. Nesse sentido, como nós, na nossa caminhada de formação educacional, a grande maioria nunca gostou muito de texto, né? Professora de português passava texto de leitura e interpretação e a gente nunca gostava. Se a gente tinha dificuldade, não gostava quando era criança, a gente não aprendeu, a gente não desenvolveu habilidades para ler o texto de forma correta, né? Então, veja bem, nós temos um texto que foi revelado de forma especial, inspirado por Deus, que conta a história de um povo escolhido por Deus, que conta a história de promessas de Deus a esse povo. E é claro, né, são culturas diferentes, distantes da nossa, com formas de pensar diferentes da nossa. Tudo isso já coloca uma barreira muito grande que precisa ser transpassada. E fora isso, a gente não consegue ler o texto como precisa ser lido para a gente entender. Então, a gente tem essas dificuldades. Agora, se eu não conseguir transpor essa barreira cultural e linguística num primeiro momento, como que eu vou conseguir transpor essa barreira literária, por assim dizer, né? Que é o texto em si, em conseguir ler o texto e entender o que o texto está falando de verdade. Não somente conhecer as palavras, mas entender o que elas significam em conjunto.
Isso tudo diz respeito à tarefa apologética, né? Um exemplo. Não sei se eu dei para vocês esse exemplo na primeira aula. A gente falou de fé, né? Quando a gente fala em defesa da fé, é impossível não falar de fé. E aí eu falei agora mesmo no início da aula que às vezes a gente pensa que o texto principal a respeito de fé é aquele que todo mundo sabe de cor, né? Qual que é o texto? Quem fala, quem sabe aí? Eu falei agora mesmo. Cadê? Porque a fé é a certeza do que eu não vejo, a confirmação do que eu espero. Toda vez que a gente fala de fé, a gente pensa nesse texto. Só que fé não se resume só a essa fala, né? Você tem outros textos que falam de fé, você tem exemplos de pessoas que tiveram fé, e todas essas histórias se completam para a gente entender de fato o que é fé, né? Então, por exemplo, por que Abraão é chamado o pai da fé? Alguém arrisca? Eu acredito, boa noite, a paz do Senhor para todos. Boa noite. Eu acredito que ele foi considerado o pai da fé, porque ele acreditava tanto que o Senhor, que ele ofereceu o próprio filho em prova disso, né? Porque ele sabia que na hora que ele subisse ao monte, Deus ele não ia tomar o filho que era o filho da promessa dele. Então, acredito que é por causa disso que ele é conhecido o pai da fé. Quem mais arrisca? Deus chamou Abraão que iria conduzi-lo para uma terra desconhecida. E não tinha relatos de Deus, assim, como nós temos hoje, a Bíblia, a palavra, tem os milagres. E ele foi sem conhecer, e Deus falou para ele que mostraria o caminho, e ele foi firmado nisso. Porque hoje nós cremos, mas nós temos a Bíblia para confirmar que Jesus fez milagres, que Jesus ressuscitou Lázaro, que o povo passou em meio ao mar, pisando em terra seca, mas não tinha isso, e ele foi pela fé mesmo. Muito bem, parte desse ponto, né? O que o Reinaldo falou diz respeito também, mas parte principalmente desse ponto. Veja bem, Abraão morava numa cidade lá, né, na Mesopotâmia, né, chamada Ur dos Caldeus. Possivelmente, né, alguns estudiosos, arqueólogos, consideram essa cidade como a capital de um grande primeiro império mundial, que é o Império Caldaico, né? E aí que não teve uma proeminência, né, em relação a tempo, mas foi um primeiro império muito grande naquela época. Então, o que os arqueólogos encontraram a respeito de Ur dos Caldeus, que era a cidade onde Abrão, então, né, morava? Era uma cidade que tinha aproximadamente mais de 200.000 pessoas. Então, não era uma cidade qualquer, porque uma cidade com 200.000 pessoas naquela época, né, é uma cidade muito grande. Uma cidade totalmente murada e protegida. Havia campos de irrigação, né, irrigados de plantação no interior dos seus muros, muitas fontes de água na região. Havia um culto formado, né? O texto bíblico fala que a família de Abraão era uma família idólatra, então havia uma religião formada, e de repente essa pessoa, Abraão, sai de toda essa estrutura, né? A arqueologia encontrou vestígios, né, das casas da cidade de Ur dos Caldeus. A grande maioria das casas tinham mais de 20 cômodos. E aí não são cômodos como os nossos hoje, né? Porque os nossos são pequenos, relativamente pequenos. Agora, imagina naquela época, uma casa com 20 cômodos. Então, você tem uma metrópole totalmente estruturada, protegida, e Abraão simplesmente ouve uma voz de um Deus invisível para sair daquele lugar. Então, quando você começa a perceber a história dele, desde o início da sua jornada,
a gente percebe que não é necessariamente uma fé cega, mas é necessariamente uma obediência piedosa. E quando a gente fala de fé, né, o termo lá no grego é pistos. Ele tem vários cognatos dessas palavras. Essa palavra fé no grego se desdobra em fidelidade, fiel, fiéis, né? Quem é fiel? Aquele que obedece. Então, em outras palavras, o pai da fé era, na verdade, uma pessoa obediente à voz que ele ouviu. Então, esse é um grande exemplo. Quando a gente fala em defender a nossa fé, em outras palavras, é defender o que nós cremos e obedecemos. Por isso, o primeiro texto que a gente leu, né, lá no início da nossa primeira aula, dizia a respeito a dar razão da nossa fé. Dar razão da nossa obediência. Por que vivemos dessa forma? Por que acreditamos dessa forma? E aí, como a gente trabalhou nessa aula, em vários momentos, a importância de fazer isso com mansidão, né? Com cuidado, com respeito, e não levar para o âmbito do debate caloroso, né? Por assim dizer. Então, nesse sentido, a gente precisa ver essa escola da revelação e ver essas evidências externas que ela pontua como importante, que são os milagres, as provas lógicas da existência de Deus, as profecias que se cumpriram, né? Tudo isso fortalece a nossa fé. Não sei se vocês perceberam, né, no livro, que à medida que a gente vai estudando sobre defesa de fé, nós estamos fortalecendo a nossa própria fé. E isso nos ajuda a prevenir qualquer tipo de apostasia, né? De distanciamento da fé genuína. Então, isso é importantíssimo. A obra do Espírito pressupõe a Bíblia. E o Cristo histórico, né? O Cristo que viveu entre os homens, o Cristo que ensinou as pessoas, tudo isso são fatores externos, né, dessa história, dessa escola de revelação. A revelação de Deus, como eu já devo ter falado para vocês em outros momentos, é uma revelação progressiva. E a revelação de Deus é uma revelação na história da humanidade. E tudo isso traz um peso essencial para a gente construir uma argumentação sadia para a gente defender a nossa fé. Então, o Espírito Santo, agindo nos corações, é a causa suficiente da fé. Ao passo que os fatos são a causa necessária da fé. A escola da revelação, portanto, extrai a sua percepção tanto da escola subjetiva quanto da escola da teologia natural, né? Isso é o que o texto base nos traz. E aí, o autor ainda continua dizendo que, por estranho que pareça, as duas escolas objetivistas usam o mesmo corpo de evidências quando praticam a defesa da fé, quando praticam a apologética. Simplesmente tem diferenças de opiniões sobre o como e quando as provas convencem o descrente. Então, no decurso dos séculos, no desenvolvimento dos séculos, apologistas cristãos de escola objetivista têm usado um vasto material para corroborar essa defesa da fé. Então, primeiro nós temos as provas teístas, né? O que é o teísmo? Quem se lembra? Quero ouvir vocês. O que é o teísmo com T de tatu? Concepção de Deus é fiel a todas as coisas. Eu não entendi a última parte aí. É a concepção de que Deus fez todas as coisas. Deus é um Deus pessoal. Exatamente. É isso. Mas ele relaciona com as coisas. Exatamente. Se relaciona de forma pessoal com a sua criação. Isso é teísmo, né? Então, dentro das provas teístas, né, nós temos o argumento ontológico, cosmológico, teleológico, argumento moral, argumento antropológico, né? Tem vários argumentos aí para provar que Deus é um Deus criador de todas as coisas e pessoal. As profecias do Antigo Testamento, as predições a respeito do Messias judeu,
cumpridas em Jesus Cristo. Aí nós temos os textos de Isaías 9, Miqueias 5, Zacarias 9. Tudo isso faz parte desse corpo de argumentação para mostrar que a fé é racional, tem sentido, né? Nós temos os milagres bíblicos, sinais de poder de Deus que ocorreram em agrupamentos grandes nas Escrituras, né? Nas narrativas, a gente tem isso narrado, sendo que os dois maiores se centralizam no Êxodo e na vinda de Cristo. Em relação a essas narrativas, sempre é bom a gente pensar, e isso diz respeito a defender a nossa fé também, porque as pessoas questionam isso, né? Por exemplo, quando a gente fala milagres bíblicos, sinais do poder de Deus que ocorreram, por exemplo, o Êxodo, a abertura do Mar Vermelho, a destruição do exército de Faraó. O que acontece? Algumas pessoas podem chegar para nós e falar assim, tá bom, como que eu vou acreditar na narrativa bíblica de que o exército do Egito foi destruído de forma sobrenatural e não existe nenhum vestígio encontrado pela arqueologia que descreve esse acontecimento? O que você responderia quando a pessoa chega para você com essa argumentação? Vou repetir. Como que eu posso acreditar no que a Bíblia diz, como, por exemplo, que Deus destruiu o exército do Egito, se não existe nenhuma evidência encontrada a respeito disso pela arqueologia? O que você responderia? Mas existem testemunhos, também é uma forma de provar. Tá, mas veja bem, nesse caso especificamente, o testemunho é o testemunho da Bíblia. E ele está questionando exatamente esse testemunho. Então, aí o ponto é, como eu posso argumentar com esse confronto? Porque o que ele está questionando é exatamente a Bíblia. Um de cada vez. É pela fé, é igual a Abraão. Ele creu sem ver. A gente crê e o Espírito nos convence, né? Pela fé, não tem outra forma. Eu já assisti documentários, assim, eles tentando provar que se realmente teve abertura do Mar Vermelho, realmente, assim, não tem evidência, a gente crê pela fé. Ok, eu entendi o que você falou tem razão cristã, né? Mas o que a gente está falando aqui é de uma pessoa, de alguém que nós estamos conversando que não crê. Então, veja bem, volto a enfatizar, nós não estamos promovendo debates acalorados para defender a nossa fé. Alguém chegou para mim e simplesmente falou isso. Eu vou ficar calado e vou responder pela fé. Isso não vai fazer sentido para ele. Ele precisa de algo mais palpável. O que eu poderia falar para ele? Eu poderia falar o seguinte. A gente precisa entender uma coisa. As antigas civilizações, elas escreviam em monumentos, no caso os monolitos, né, uma pedra única que escrevia grandes feitos dos seus imperadores. E era uma forma cultural escrever os grandes feitos, não as grandes derrotas. Então, assim, veja bem, esse argumento é um argumento lógico. Então, logicamente, a gente não vai encontrar nada em relação à destruição do exército de Faraó na própria cultura do Egito, porque eles escrevem sobre as vitórias e não sobre as derrotas. Então, veja bem, isso aí é uma contra-argumentação mostrando para ele que não faz sentido eu dizer que a Bíblia não tem razão no que ela narra pelo fato de não se encontrar nada por meio da arqueologia sobre esse fato narrado. Uma outra coisa que a gente pode colocar também é assim, deixa eu lembrar aqui, fugiu. A gente não vai encontrar nada, né, nesses grandes feitos escritos em pedra, e a gente também não vai... Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, a arqueologia, até os dias atuais, né, ela achou menos de 5%
de vestígios das antigas civilizações. Desses vestígios que ela achou, ela catalogou menos de 1% do que achou. E, se porventura houvesse algum vestígio sobre a derrota do exército do Egito, quem me garante que esse vestígio não foi destruído de propósito, por causas naturais? Porque muita coisa das antigas civilizações nós nunca vamos encontrar por causa de desastres naturais. Então, essa argumentação da pessoa falar, não foi encontrado, então não é verdade, não faz sentido logicamente. Deu para entender? Faz sentido isso para vocês, isso que eu falei? Faz sentido. Eu ficaria com cara de boba que eu não daria conta de responder. Agora eu já estou. Então, assim, veja bem. A gente está estudando uma matéria bem específica, apologética, defesa da fé. Só que a gente está estudando essa matéria em termos muito gerais. Nós estamos apenas dando o primeiro passo. Porque a defesa da fé, ela vai ter que ser, nesse processo de defender a nossa fé, vai ser necessário você dar um segundo passo, um terceiro passo, um quarto passo, um quinto passo, e você vai seguindo. Por quê? Porque você precisa formar uma bagagem de conhecimento a respeito do mundo antigo, a respeito do mundo bíblico, a respeito das culturas antigas, porque a gente está falando da Bíblia, e a Bíblia é cultura antiga, língua antiga, né? Para então você entender o que o texto está falando, para então você construir, né, argumentos. Veja bem, a gente sempre tem que enfatizar, não é uma coisa que vai ficar só no racional. Não é disso que a gente está falando, argumentos racionais, mentais, não é isso. A gente vai construindo conhecimento para mostrar para as pessoas que a nossa fé é uma fé genuína. Ela não está só, né, nesse âmbito, como a Mayara falou, e é um âmbito muito válido, o âmbito da fé subjetiva. Né? Porque quando a gente fala fé subjetiva, é assim, eu creio, eu tive a experiência, eu fui tocado. Ninguém pode tirar isso de mim, mas isso é meu. A pessoa precisa ter a fé dela, a pessoa precisa ter a experiência dela. E, às vezes, nessa conversa de mostrar para ela que a Bíblia não é um livro místico, né? Que a Bíblia narra fatos que aconteceram de verdade, que a Bíblia tem respaldo da arqueologia em muitos pontos, né? Respaldo da linguística em tantos outros pontos. Tudo isso vai mostrar para a pessoa que a gente está conversando que faz sentido estudar mais a respeito da Bíblia, né? Dá para compreender isso? Como diz lá no texto, pastor, no livro, né? Partindo do conhecimento geral para o particular, né? Exatamente. Porque senão a gente não dá conta realmente. Se for somente pelas experiências pessoais, elas são muito mais subjetivas mesmo. E tem uma tendência natural da gente não estudar história bíblica, né? Tem uma certa resistência. Os próprios líderes já não empenham muito nessa parte e a gente também tem uma resistência de estudar só. Aí dificulta mais o entendimento. Fala, Mayara, você ia falar alguma coisa? Não, eu tinha entendido que... Eu tinha entendido a pergunta de outra forma, mas eu entendi, é isso mesmo. Então, agora que você entendeu a pergunta e da forma certa, qual que é a sua resposta? Não, eu tenho que pensar mais. É uma pergunta muito difícil. Eu achei que o senhor estava perguntando assim, é para a gente cristão, né? Mas agora para defender tão incrédulo é complicado. A gente precisa ter em mente sempre isso. Veja bem, é muito fácil a gente discutir a Bíblia com pessoas que têm a mesma fé que a gente tem, a mesma crença, né? E é lógico que ainda a gente vai ter alguns embates, né? Veja bem, olha só. Tem a mesma fé e ainda tem algumas divergências. Mas quando a gente está falando de defender a fé, não é defender a fé em relação ao meu irmão em Cristo. É defender a fé em relação àquele que não reconhece Cristo como Senhor.
Na próxima matéria, a gente essa matéria de apologética cristã, vai ser completada com a próxima matéria, que é seitas e heresias, né? E nesse material, quem leu até os capítulos que eu pedi para ler, viu que o autor já fez um apanhado, né, de ideias religiosas que a gente vai encontrar nesse processo aí, né? De forma bem geral, mas a gente já nos foi apresentado essas formas de pensar em outros ambientes religiosos, né? Eu falei dos milagres bíblicos, a pessoa de Cristo, a personalidade e caráter incomparáveis de Cristo, ilustrados por seu amor, solicitude, por pessoas de todos os tipos, especialmente aqueles que foram colocados de lado, né? Então, isso aí também faz parte da defesa da fé. Esses tempos atrás eu perguntei para alguém assim: o que você acha de Jesus? É uma pessoa muito importante, uma pessoa muito especial. Aí eu perguntei assim: vale a pena a gente ouvir o que ele diz? Aí a pessoa fala ali, sem dúvida nenhuma. Quem é Jesus para você, exatamente? Um grande homem. Aí eu falei assim: então, veja bem, Jesus é um grande homem. Você diz para mim que vale a pena ouvir o que ele diz. Você sabe que ele diz que ele é Deus? E a pessoa já assustou. Como assim? Pois é. Ele é um homem muito respeitado, muito conhecido, ensinou grandes coisas, vale a pena ouvir o que ele falou, e ele falou uma coisa muito importante, que ele era Deus. Então, as pessoas, às vezes, ouviram falar de Jesus, conhecem algumas falas de Jesus, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todo mundo quer ser aliviado de alguma forma, né? Só que muitas pessoas não lembram ou não sabem que o próprio Jesus disse que ele era Deus. Não somente ele. Aqueles que andaram com ele também afirmaram de forma categórica que ele era Deus. Vários textos do Novo Testamento afirmam isso de forma categórica, que ele é Deus. E aí, essas falas, elas podem ser apresentadas para aquelas pessoas que reconhecem Jesus como uma pessoa importante, como uma pessoa que vale a pena ser ouvida, agora numa outra perspectiva. Porque, veja bem, olha como a coisa muda de perspectiva. Entender que Jesus é alguém importante na história humana? Cheque. Entender que ele é uma pessoa que vale a pena ter como exemplo de vida? Cheque. Agora, entender que ele é Deus falando com o homem? Se ele diz que é Deus, se aquelas pessoas que andaram com ele disseram que ele era Deus, então o que ele está falando é o quê? Palavra de Deus. Então, as pessoas, assim, creem que Deus existe, as pessoas querem conhecer a Deus, mas elas precisam ser apresentadas ao Deus homem. Aquele Deus que se materializou, se encarnou e viveu entre nós. E aí precisam ser apresentadas essas palavras. Quando você fala nesse sentido, de forma lógica, mostrando que existe uma história sólida e que essa história precisa de resposta, talvez a gente tenha a oportunidade de desenvolver essa apresentação de forma mais pessoal ainda com essa pessoa que às vezes a gente está evangelizando. E, é claro, nesse processo a nossa fé vai aumentando. Deu para entender essa questão? Vocês acham que faz sentido essa abordagem? Pastor, faz sentido, mas eu confesso que eu acho muito difícil explicar assim para as pessoas. Aliás, depois de muitos anos, eu percebi que era muito difícil para eu entender Deus, porque eu não vi Deus, eu não toquei Deus, eu não ouvi diretamente como uma voz humana. Para eu conseguir entender a Trindade, eu tive que primeiro entender Jesus Cristo como homem,
e depois entender o sacrifício dele, que ele é vivo, que ele reina no meu meio, aliás, que ele ainda disponibilizou o seu próprio Espírito, que é o próprio Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, em meu favor, e que ele habita em mim. Então, quando eu comecei a entender isso, ter essa convicção, e eu entendo a Trindade, eu sei os momentos em que eu peço cada pessoa individualmente como Trindade, mas assim, eu explicar como sendo Cristo, Deus, uma só pessoa, aí, e assim, eu consigo entender, mas não consigo explicar para uma pessoa, principalmente se ela não for cristã. Eu confesso ao senhor que é o tema mais difícil que eu encontro nos meus estudos. Não vou mentir para o senhor, não. Acho que um caminho para transpor essas barreiras que vão sendo, né? Eu acredito que o que você falou é legítimo, porque cada um de nós tem esse processo de construção, de entendimento, de experiência, né? Mas uma estratégia boa é você simplesmente, primeiro, fazer a pesquisa no texto bíblico, desses pontos onde Jesus fala quem ele é, onde Jesus fala o que ele veio fazer, onde os outros que andaram com Jesus falam o que ele é e falam o que ele veio fazer. Então, você relacionar esses textos, marcar esses textos, e no momento em que você tiver a oportunidade de ter essa conversa, você simplesmente ler o texto. Então, você lê o texto, tente explicar o texto para a pessoa e deixe o Espírito Santo fazer, né? Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé que salva, né? A fé genuína. E é lógico que depois de tudo isso, dessa ação do Espírito Santo, a fé vai precisar ser amadurecida, né? E aí, como você foi aquela pessoa que apresentou esse Jesus, né? Esse Deus homem, é lógico que Deus também vai te usar para levar essa pessoa à maturidade da fé, né? Maturidade bíblica, ok? Um outro ponto também, os ensinos de Cristo, né, a doutrina sem igual, seus belos ditos, as histórias, né, parabólicas de Jesus. Essas histórias marcaram centenas, milhares, milhões de vidas no mundo inteiro, na história do mundo. Então, isso são fatos mais que comprováveis, né? Ainda que seja aquela experiência subjetiva, é uma experiência de âmbito mundial e não apenas de âmbito geográfico, né? Então, assim, são histórias semelhantes em várias partes do mundo, em vários momentos históricos. Isso é algo sobrenatural, que não pode ser explicado simplesmente, mas essa perspectiva sobrenatural tem que chamar a nossa atenção. A gente precisa pensar sobre essas coisas, né? A ressurreição de Cristo, né, o maior milagre das Escrituras Sagradas, alicerce de todo o edifício da apologética cristã. A ressurreição de Jesus é narrada nas Escrituras Sagradas e tem como a gente defender a realidade dessa ressurreição de forma lógica, tá certo? Tem formas de fazer isso, de argumentar. Se a gente tiver oportunidade, nas próximas aulas, a gente pode pontuar sobre isso. Caso contrário, eu posso indicar leituras que vão complementar essa perspectiva da defesa da ressurreição de Jesus, tá? A própria história da cristandade também, né? A influência que a fé cristã fez, né? Gerou, construiu na história do mundo. Eu não sei se vocês sabem, essa questão de preocupar com os necessitados, preocupar com os mais pobres, isso quem trouxe a realidade da vida humana foi o cristianismo. Antes disso, não havia essa preocupação. Antes disso, havia muito de, morreu, foi uma tragédia, era para acontecer, né? Está passando fome, fez alguma coisa errada, os deuses estão bravos com eles. Então, essa perspectiva de cuidar dos necessitados, isso é uma abordagem totalmente cristã, né? Então, a própria história da humanidade mostra isso de forma lógica, que a fé cristã beneficiou a humanidade. Então, o surgimento então dessa apologética moderna, essa necessidade de reformular, de reinventar,
a defesa da fé, dentro desse recorte temporal chamado modernidade, lembrando, né, que alguns sociólogos, alguns estudiosos acreditam que a modernidade já passou, né? Agora a gente está na pós-modernidade. E se ainda não estamos na pós-modernidade, nós estamos na transição entre modernidade e pós-modernidade. Mas dentro desse recorte aí que a gente chama de modernidade, a apologética teve que se reinventar, principalmente por causa do movimento iluminista, né? Então, foi por causa do ceticismo de David Hume, lá do século XVIII, né? 1711, 1776, isso preparou o caminho, né? Esse ceticismo que ele propôs preparou o caminho para o iluminismo. Esse iluminismo rejeita prerrogativas de qualquer tipo de revelação sobrenatural, né? E até mesmo de religião natural, teologia natural. Por quê? Porque pontuava, declarava que a razão humana tinha autonomia. Então, o que significa a palavra autonomia? Autonomos, né? Eu mesmo sou a minha lei. Em outras palavras, o homem é a medida de todas as coisas. Então, para mim medir as coisas, o referencial é o homem. E aí vale lembrar que a história da humanidade pode ser dividida de forma bem geral em 3 pontos, né? Deus no centro, o homem no centro, e agora, com a pós-modernidade, sem centro algum. Então, seria mais ou menos isso. E só que quando a gente fala de iluminismo, a gente coloca o homem no centro, a razão humana no centro, com total autonomia. E aí o Hume, ele convence muitas pessoas de que o argumento teleológico, né, o argumento dos milagres e outros argumentos clássicos da apologética cristã, eram totalmente insuficientes. Não faziam sentido. E aí o filósofo iluminista, né, o alemão Immanuel Kant, ele, lá do século XVIII também, confessou ter sido despertado, né, do seu sono dogmático, por assim dizer, pelos escritos do David Hume. E aí ele criticou de forma igual os argumentos cosmológicos e ontológicos acerca da existência de Deus. E aí a gente entra, né? Falei para vocês que a gente ia tentar responder aí o que significa o argumento cosmológico e o argumento ontológico. O cosmológico, né? O que diz o argumento cosmológico? Esse argumento é favorável à existência de Deus, já que tudo que existe no universo precisa ter uma causa. E essa causa só pode ser Deus. Aí a gente precisa lembrar que por muito tempo os estudiosos, as grandes mentes, pensavam, né, olhavam para o universo, olhavam para as estrelas, eles pensavam que o universo era eterno. Em outras palavras, que sempre existiu e que sempre existirá. Então, quando a ciência começou a perceber a lógica por trás da criação, né, e agora eles enfatizam claramente que o universo está em expansão. Então, veja bem, se o universo está em expansão, logicamente ele teve um começo. Logicamente ele foi criado, né? Então, o argumento teológico, ele se fundamenta exatamente nisso. Tudo que existe no universo precisa ter uma causa. E essa causa só pode ser Deus. O argumento ontológico baseia-se no pensamento lógico puro, ao invés de observar por meio dos sentidos o universo físico, para provar a existência de Deus, né? Uma das formas de fazer isso veja bem, argumento ontológico. Deus é maior de todos os seres concebíveis, todos os seres que a gente pode imaginar. Tal ser só pode existir, pois, caso contrário, alguém poderia conceber um ser maior ainda. A saber, um ser idêntico que também possui atributo de existência, né? Então, em outras palavras, só por a gente pensar que existe um Deus, ele existe, né? Anselmo e Descartes são 2 dos famosos proponentes do argumento ontológico. Então, fora o argumento cosmológico, o argumento ontológico, a gente tem o argumento antropológico também. Baseia-se em algumas características da natureza humana, como, por exemplo, instinto moral.
Se a gente está preocupado com a moralidade, se existe uma forma correta de viver, só pode existir um ser superior que dá referência a essa forma correta de viver. Porque se ele não existisse, nós não teríamos referencial para pensar essas coisas, né? E o argumento da contingência, né? Um dos argumentos cosmológicos que Tomás de Aquino desenvolveu para defender a fé em Deus. Então, para que qualquer coisa contingente exista, né, é preciso haver pelo menos um ser que não seja contingente. Então, esses são os principais argumentos. É lógico que existem outros argumentos, é lógico que a gente pode desenvolver isso de outras maneiras também, mas como eu falei para vocês, a matéria te apresenta a necessidade da defesa da fé, te apresenta um pouco da história dessa defesa da fé, os principais ou os primeiros defensores da fé, e aí a gente vai tentar, no processo aí das nossas aulas, desenvolver algumas ferramentas de argumentação para a gente praticar a defesa da nossa fé, né? Nós estamos quase... Acaba 10 horas mesmo ou 10h20? A hora que o senhor quiser. Meia-noite, então, tá bom? Pode ser. Tá muito bom. Pastor, mas é muita informação. Eu quero saber se esse conteúdo aí vai estar disponibilizado também, como o senhor sempre faz. A grande maioria do que eu falei aqui está no livro. Uma coisa ou outra, como, por exemplo, esses argumentos, a definição desses argumentos que não estão. Mas eu estou vendo que vocês estão anotando aí, né? Mas praticamente tudo que eu estou falando está no livro, tá? Aí, assim, o que não tiver, eu vou pontuando. Olha, se não está no livro, eu posso mandar para vocês, tá bom? Tem algumas coisinhas que eu quero tratar antes da gente encerrar a aula, que isso não está no livro, tá? E aí a gente vai trabalhar com isso, tá bom? Nós temos 10 minutos ainda, 10, 15 minutos. Eu vou compartilhar aqui, então, para a gente pensar junto essas questões. Temos uma pergunta para a gente tentar responder. Algumas perguntas que precisam de respostas. A gente precisa pensar nisso, desenvolver reflexões sobre isso, por quê? É difícil, mas você encontra uma pessoa que fala, Deus não existe. É muito fácil você encontrar pessoas que dizem que Deus existe, mas elas não estão nem aí para isso, né? E outras também que vão falar, não, Deus existe, mas não tem como saber, não tem como conhecer. Então, são os agnósticos, né? Deus existe, mas não tem como saber de fato se ele existe ou se ele relaciona com a gente. Quando a gente encontra com uma pessoa que tem dúvidas, né, você vai encontrar com pessoas que vão te confrontar porque querem te confrontar. Você vai encontrar com pessoas que vão te confrontar porque elas precisam de respostas, né? Eles vão ser até violentos, metaforicamente falando, nesse confronto. Outras não, outras vão chegar de forma humilde, mas também vai ter um certo confronto nas questões que ela levanta. A questão é assim, que diferença faz se Deus existe? A pessoa pode falar assim, não sei se Deus existe. Não, Deus existe, mas não tem como conhecer. Ou outra pessoa pode falar assim, não, Deus não existe. A resposta que a gente dá para essa pergunta pode nos auxiliar no processo. Que diferença faz se Deus existe? Aí, para tentar responder essa questão, a gente precisa pensar nessas proposições aí. Vocês estão vendo, né? Tá compartilhado, né? Eu minimizei aqui, mas dá para ver, né? Se Deus não existe, então toda a vida humana, bem como cada indivíduo, serão um dia destruídos. Seria mais ou menos assim. Tudo que a gente é hoje, né? Nós somos pessoas simples. Mas vamos pensar em pessoas importantes. Einstein, né? Outros grandes pensadores, outros grandes filósofos contemporâneos, filósofos da antiguidade. Tudo que eles pensaram, tudo que eles escreveram, tudo que foi escrito
através deles e por seus discípulos, tudo isso para dar sentido à vida, tá? A todo momento, a gente está tentando dar sentido à vida. A gente trabalha para manter a vida, mas também para dar sentido à vida, né? Se Deus não existe, o que adianta fazer tudo isso, construir tudo isso, pensar tudo isso, e um dia tudo vai ser destruído sem nenhum tipo de sentido? A gente parte pensando nesses pontos, né? Se Deus não existe e não há vida além túmulo, então a vida em si não tem sentido, não tem valor, não tem propósito. Só que, se eu e você... Lembra quando eu... Não sei se vocês já tiveram aula comigo, né? Vocês já pegaram outra matéria comigo? Já, né? A grande maioria já. Eu acho que eu falei para vocês, né, das perguntas filosóficas. Quem se lembra? Quais são as perguntas filosóficas? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, estou brincando, quando eu era criança pequena aqui em Goiânia mesmo, acho que eu tinha uns 7 anos, talvez 8 no máximo, eu ficava deitado na porta de casa, no chão, olhando para o céu, vendo as nuvens passando, né, pensando assim, quem que está movendo? É a terra ou é a nuvem? Quem está movendo mais rápido? Mas eu também fazia essas perguntas, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou depois daqui? Né? Então, as perguntas filosóficas são as perguntas que todo ser humano faz. Se você não fez essas perguntas, talvez você seja um extraterrestre. Porque quem é da Terra faz essas perguntas. Então, assim, o que está por trás dessas perguntas? Busca de sentido, busca de valor, busca de propósito. Se a gente está buscando sentido, se a gente está buscando valor, se a gente está buscando propósito, é porque a gente precisa de um referencial além de nós mesmos, além desse mundo. Percebe? Isso é algo lógico. E aí, o que é o sentido? Né? Sem imortalidade, a vida não tem significado último. Não faz qualquer diferença para o que acontece no mundo. Se a nossa vida é só aqui, que sentido tem isso? Já que a gente vai viver o quê? 70, 80? Né? Sem Deus, não existe um cenário mais amplo. Essa busca de sentido, essa busca de significado, exige alguém superior a nós, alguém além de nós. Só por causa desse anseio dentro de nós, essa necessidade de buscar sentido, mostra que existe algo além de nós mesmos, né? Sem Deus não existe um cenário mais amplo dentro do qual a vida humana possa ser vista como algo que importa. Se a vida é só isso, vamos curtir a vida doidado, sem nenhum tipo de limite. Mas não é isso que acontece. Nós nos preocupamos com a vida, nós nos preocupamos em saber os limites, nós nos preocupamos em buscar sentido, né? Valor. Sem imortalidade, não há responsabilidade moral e as suas opções morais se tornam inconsequentes. Né? Então, assim, a gente não tem nada depois daqui. O que é isso? Que limite é esse que a moralidade tenta impor? Sem Deus, os valores morais não passam de ilusões incutidas em nós ou pela evolução, né? Teoricamente falando, ou pelo condicionamento social. Só que também não faz sentido, né? Da onde esse condicionamento social surgiu, se Deus não existe? E a questão do propósito, né? Sem a imortalidade, seu único destino é extinguir-se com a morte. Sem Deus não há um propósito pelo qual nós estamos nesse mundo, né? Sem Deus não há um propósito pelo qual nós estamos vivendo aqui nesse mundo.
a teleologia, né, o estudo do sentido, do final, da conclusão, a gente busca sentido de vida. O telos, qual que é o propósito? Qual o propósito? Na Grécia Antiga, né, os filósofos falavam muito sobre isso no sentido de virtude, né? O propósito do homem é encontrar a sua virtude, isto é, encontrar o que ele pode fazer bem, né, da melhor maneira possível. Era isso o sentido de virtude na Grécia Antiga. Então, para responder essa questão, que diferença faz que Deus existe, a gente precisa refletir que é impossível, pensar que é impossível viver de forma consistente e ser feliz com uma cosmovisão que não acredita que Deus existe, né? A gente pode até colocar com uma cosmovisão que acredita que Deus não se importa, que Deus não se relaciona. A própria forma como a vida se estrutura, seja individualmente, familiarmente, socialmente, exige alguém superior, exige um referencial superior, né? Se vivemos felizes como ateus, é somente por reafirmar de forma inconsistente com o ateísmo, já que Deus não existe, que há sentido, que há valor, que há propósito para a nossa vida, a despeito da falta de uma base para isso. Então, o ateísta que fala assim, Deus não existe, ele vive uma vida, ele busca felicidade, ele busca completude, satisfação, não faz sentido nenhum isso. Isso é inconsistente com o que ele prega, com o que ele fala, com o que ele acredita, né? Que Deus não existe. Por quê? Porque se a gente vive dessa forma, isso é totalmente inconsistente com o que o ateísmo prega, a não existência de Deus. Se Deus não existe, não tem sentido, não tem valor, não tem propósito a vida humana. E que, né, se vivermos de forma consistente com o ateísmo, seremos profundamente infelizes e viveremos até mesmo em desespero, pois teremos consciência de que a nossa vida não tem sentido, não tem valor, não tem propósito. E é isso que muitas vezes acontece com aquela pessoa que não acredita em Deus. Ela vive em constante sofrimento. Ela só não fala, né? E alguns chegam até a tirar a própria vida, porque não encontram sentido, não encontram valor, não encontram propósito no que pregam. E o que sobra? Vazio. Se nós, como seres humanos, não temos sentido de viver, não damos valor à vida e não temos propósito nessa vida, não faz sentido viver, tem vazio dentro de nós, né? Por isso que a nossa experiência de fé, nossa experiência mística de conversão em Cristo Jesus, essa é a experiência de ser cheio, né? E o próprio Jesus fala dos rios que irão fluir, rios de água viva, né? Então, assim, pensando nessas coisas, se a gente voltar lá para o texto bíblico, especialmente no Evangelho de João, sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3, né, no capítulo 4, de Jesus com a mulher samaritana. Agora a gente vai ler esses textos nessa perspectiva de buscar sentido, buscar valor, buscar propósito, né? Isso vai fortalecer a nossa fé e vai nos dar mais argumentos para defender essa fé diante das pessoas que questionarem, né, a nossa crença. Então, nesse sentido, podemos perceber claramente que as Escrituras, materializadas pela vida cristã, se a gente tem a fé em Cristo, se a gente busca viver piedosamente, dia após dia, o que nós estamos fazendo? Materializando a nossa vida cristã. Essa materialização da vida cristã, da fé cristã, dos ensinos e preceitos encontrados nas Escrituras, desafia e confronta a visão de mundo do homem moderno. Por quê? Segundo a fé cristã, Deus existe e a vida não termina no túmulo. Segundo a fé cristã, há duas condições suficientes para ter uma vida plena de sentido, valor e propósito: Deus e imortalidade. Então, quando você conversa com as pessoas e elas questionam por que a gente crê, principalmente aqueles que não creem na existência de Deus, se a gente tocar nesses pontos, sentido, valor e propósito, muitos não terão respostas, e aqueles que tiverem respostas não podem fundamentar essas respostas a partir do ateísmo, né?
E o agnóstico, né, por assim dizer, aquele que não sabe ao certo se Deus existe ou não existe, ele também pode ser confrontado por essas reflexões, né? E aí a gente pode concluir que a fé cristã, e aí isso é o ponto, né? Tudo isso que a gente falou, porque a gente está estudando sobre apologética, né? Porque isso a gente vai construindo uma estrutura onde a gente pode fortalecer a nossa fé, onde a gente pode viver de forma consistente e a gente pode viver dia após dia com a felicidade apontada para Cristo, baseada em Cristo. Não nas coisas que o mundo oferece, mas nas coisas que a fé em Cristo oferece. Assim, por não podermos olhar para a verdade da fé cristã, assim, por que não podemos olhar, né, para a verdade da fé cristã encontrada nas Escrituras Sagradas? Quando você começa a argumentar sobre isso com as pessoas, você pode fazer essa pergunta. Veja bem, propósito, sentido, valor, tudo isso a gente encontra de forma sólida na doutrina cristã, na fé cristã. Por que, então, a gente não pode olhar para essa fé cristã e ter ela como verdade? Se é a fé cristã que dá respostas satisfatórias para as mazelas do ser humano, para os questionamentos do ser humano. A gente vai estudar as religiões, né? A gente vai perceber que as religiões, todas elas têm uma proposta, mas uma proposta sólida e suficiente, só a doutrina bíblica, né? A doutrina cristã. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Pastor, não tem pergunta, não. Eu estou maravilhada, porque o exemplo que eu dei no começo da aula, é lógico que numa trilha foram alguns quilômetros ainda, né, falando a palavra, e eu até me emocionei lá na hora, porque entrou nesse assunto. Que Deus existe. Ah, tá, e vai morrer? E aí? Vai acabar tudo, igual qualquer bicho que morre. E aí eu me emocionei. E você não crê assim, não? Eu falei, de jeito nenhum. Rapaz, Deus tem um propósito na minha vida. E Ele me prometeu, Ele deixou para mim o Espírito Santo do Pai, para me acompanhar. E prometeu que vai voltar para me buscar. Eu vou morar com Ele. E você também pode morar com Ele. E pouco tempo atrás, na trilha, antes de começar o assunto, ele tinha falado, nossa, mas você é um exemplo a ser seguido, com quase 60 anos, e nessa alegria, nessa disposição. E eu linkei na hora, por isso que eu me emocionei muito, como que Deus, né, fala. Aí eu falei, você acha que essa alegria, essa disposição minha vem de quê? Meu filho, é da fé que eu tenho em Cristo, da convicção que eu tenho, que eu vou morar com Ele, que Ele me ama, que Ele me perdoa. E eu tenho tanta vontade de ter cada dia mais intimidade em nosso relacionamento, porque Ele é a pessoa em que eu mais confio, eu mais amo no mundo, porque Ele morreu por mim. Quem mais morreu por mim? Ah, então você crê que Jesus ressuscitou? Mas é lógico que Ele ressuscitou e vive entre nós. E aí foi seguindo. Mas assim, eu me emocionei lá, me lembrei, me emociona aqui ainda, de lembrar das oportunidades que Deus nos propicia, né, de falarmos da palavra dEle. Para uma pessoa que, de repente, está realmente esmorecida. E como que o inimigo também usa desses momentos? Porque, no final, quando já deixamos todo mundo em casa, já quase meia-noite, o que aconteceu? Ele veio falar, sabendo que eu sou militar, veio falar mal de polícia. Então, assim, algo que ele não conhecia, que ele não viveu, e ele não conforma como que um policial faz uma multa sorrindo, muitas das vezes. E aí vai ter que... Olha para o senhor ver como são as coisas. E eu continuando exercendo em amor, mas eu tive que falar para ele, talvez você esteja falando de algo que você não conhece. Eu entrei soldado e saí tenente-coronel. Então, eu posso falar com convicção. Aquele soldado é pago para fazer aquele tipo de serviço. Então, nós temos que respeitá-lo também. Aí, quer dizer, num minuto eu poderia ter desfeito tudo o que eu fiz em quilômetros. É muito interessante, não tem como a gente não se emocionar com a palavra, com as coisas de Deus, né? E nós temos que estar antenados, porque Deus está falando conosco em todos os momentos. Amém. É. E aí, vamos aparecer as carinhas aí para a gente tirar aquele print? Eu vou jogar lá no grupo. Quem conseguiu... Agora está todo mundo feio. Deixa eu explicar aí para quem não ó, tá vendo? Ó,
Para quem não sabe mexer, ó, tem um botãozinho do lado do mute que é Stop Vídeo, né? Milene, você conseguiu? Só falta o Milene e a Cida. Devolve para mim o anfitrião para eu acabar de salvar. Como é que eu faço isso? Só colocar